entrei na veterinária, mas e agora? Que área que eu quero seguir, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz para mim mesma e acredito que muitos de vocês também já se fez essa pergunta. Claro que tem as exceções, tem muita gente que já entra e já tem, né, bem enraizado aí o que quer mexer. Eu quero mexer com clínica de pequenos, quero mexer com reprodução de bovinos, etc. Só que tem gente que ainda tem dúvida aí de qual área seguir, até porque a profissão de médico veterinário, ela é muito ampla, ela abrange muitas áreas, ela tem muitas atribuições diferentes. Então, o médico veterinário ele pode atuar com clínica, cirurgia de grandes, de pequenos, selvagens e silvestres, assistência sanitária, a defesa sanitária animal, inspeção e fiscalização, tanto federal quanto estadual e municipal, peritagem, ensino, pesquisa, saúde pública. Então, assim, são muitas atribuições e isso dificulta um pouco a gente ter certeza aí da área que a gente quer seguir, né? No meu caso, quando eu entrei na medicina veterinária na UFLA, eu já entrei como técnica agropecuária, então eu já tinha tido um certo contato com a área de produção animal e gostava bastante dessa área. Só que apesar de já ter mexido bastante com produção animal e gostar, eu queria ter certeza de que outra área eu não poderia me interessar mais. Então eu decidi passar um pouquinho durante a minha graduação por diversas áreas aí do curso para conseguir ter certeza de qual área eu queria seguir. E existem diversas atividades na graduação que a gente pode estar fazendo que pode facilitar a gente a fazer essa escolha que é tão difícil, né? Uma delas é o estágio não obrigatório. O objetivo do estágio não obrigatório é permitir que a gente conheça essas diversas áreas que a medicina veterinária tem e proporciona a gente trabalhar. E uma vantagem dele é que ele estimula muito o aprendizado prático. Então, assim, ao mesmo tempo que vocês estão ali tendo as aulas teóricas, depois vocês conseguem ver na prática e o conhecimento é fixado de forma mais fácil, né? E fazendo estágio não obrigatório, vocês podem até mesmo aprender coisas antes de verem em sala de aula, o que faz com que a gente fixe muito mais esse aprendizado, né? E a vantagem é que o estágio obrigatório não tem hora certa para começar. Basta você querer correr atrás e começar a fazer, que vai ser só vantagem para a sua experiência profissional. Além disso, o estágio não obrigatório agrega muito no currículo de vocês. O currículo, ele é uma coisa muito importante, né? Porque é através dele que quando a gente se forma, a gente vai conseguir vai tentar uma entrevista de emprego, a gente envia um currículo. Quando a gente vai tentar uma vaga de estágio obrigatório, a gente envia um currículo. Se vai tentar carreira acadêmica, mestrado, doutorado, também é currículo. Então, é muito importante a gente, durante a graduação, fazer atividades que vão enriquecer o nosso currículo, para que a gente tenha um valor profissional maior quando a gente termina a graduação. O estágio não obrigatório também é uma oportunidade ótima de fazer contatos. E eu vou falar muito isso durante a minha apresentação. Por que fazer contatos é tão importante? Porque fazendo contatos na área que a gente tem interesse, a gente fica sabendo de cursos que tem aí na área, a gente fica sabendo dos eventos, a gente fica sabendo de novas oportunidades de estágio, vagas de emprego. Então, fazer contatos na nossa área é muito importante. E, além disso, o estágio não obrigatório, ele permite desde cedo na graduação, a gente consiga desenvolver habilidades como a comunicação, que é muito importante para nós como médicos veterinários. Por quê? Comunicar, pessoal, não é simplesmente você pegar, juntar algumas palavras e soltar. A comunicação, ela depende se a outra pessoa entende o que você está falando. Por isso que é muito importante se comunicar. Na nossa profissão, muitas vezes a gente precisa passar uma orientação para um proprietário de um animal de produção, para um tutor de um animal de companhia, para um funcionário de uma granja que vai estar fazendo ali alguma atividade que você precise que ele faça da forma correta. E se você não souber se comunicar, passar a informação de uma forma que a outra pessoa entenda, isso vai dificultar o seu trabalho. E no estágio não obrigatório, a gente tem a oportunidade de treinar essa comunicação também, porque no fim das contas, apesar da gente fazer veterinária, porque a gente gosta de bicho, a gente acaba tendo que lidar com pessoas também, não tem como fugir disso. Capacidade de resolver problemas também é uma habilidade que a gente consegue adquirir fazendo o estágio não obrigatório, porque querendo ou não, como médicos veterinários, nós somos contratados para resolver problemas. Por exemplo, eu mesma, no meu estágio obrigatório, surgiu essa vaga de estágio porque a empresa estava com um problema de vacinação nas aves. E eles abriram uma vaga de estágio para ir uma pessoa lá e resolver esse problema.
Então, a nossa função, no fundo, é resolver os problemas. Desenvolver proatividade também é muito importante, porque quanto mais você tem experiência prática em determinada atividade, mais você será proativo, ou seja, você vai antecipar as ações antes que alguém te peça para fazer alguma coisa. E também o estágio, ele ajuda a gente a melhorar os relacionamentos interpessoais, que também tem relação com a comunicação e com lidar com pessoas. Onde que a gente pode estar procurando nessas atividades de estágio não obrigatório? A gente tem o Hospital Veterinário da UFLA, que oferece atividade vivencial em clínica e cirurgia de pequenos e grandes animais, e também tem um ambulatório de animais selvagens e silvestres. Eu, por exemplo, quando eu estava na graduação, o primeiro lugar que eu procurei para fazer uma atividade vivencial foi o hospital veterinário. Eu comecei ali com os pequenos animais, passei também pelos grandes animais, e assim, são experiências que agregam muito e dão a oportunidade de você ter certeza se você gosta daquela área, se tem vontade de seguir essa área. Tem os laboratórios também, no departamento tem laboratório de patologia clínica, de patologia animal, tem laboratório de fisiologia e metabolismo, entre outros. Então, se vocês têm interesse em alguma área e querem ver como é que é a atividade prática ali, procurem os professores, dizem que vocês querem fazer uma atividade prática no laboratório, que com certeza vai agregar muito na graduação de vocês. Outra coisa importante é o estágio de férias. Eu sei que muita gente aqui quer tirar férias, quer ficar descansando, quer aproveitar para parar de pensar na faculdade. Mas as férias é uma oportunidade muito boa para a gente fazer estágio, porque ali a gente já não tem aquela obrigação de ir para a aula, a gente tem mais tempo livre. Então, tirar ali umas 2 semaninhas das férias não vai doer, né? Para fazer um estágio e conseguir aí complementar esse conhecimento prático que a gente pode ter. E aí, o estágio de férias pode ser eu acompanhar um veterinário da sua cidade a campo, que era o que eu fazia. Quando eu entrava de férias, eu acompanhava algum veterinário da minha cidade a campo, acompanhava em clínica também. E também dá para aproveitar as férias para fazer estágio em outras faculdades. Eu, por exemplo, já teve umas férias que eu tirei para fazer estágio aqui na UFMG, que é onde eu faço mestrado hoje. E foi nesse estágio que eu conheci o meu atual orientador, ou seja, entra aí a parte de fazer contatos, né, pessoal, que eu falo que é tão importante. Se eu não tivesse vindo fazer esse estágio, eu não teria conhecido ele, talvez a gente não teria visto que daria certo trabalhar junto, que seria uma coisa legal. Então, assim, o estágio de férias que eu fiz aqui foi que me trouxe a oportunidade de estar fazendo o mestrado hoje com o meu orientador. Outra atividade que é muito importante, né, na graduação são os grupos de estudo. E na UFLA, assim, o que não falta é grupos de estudo. O grupo de estudo é um espaço que permite o debate entre os alunos sobre diversos assuntos de interesse, né? E permite a troca de conhecimento. Em grupos de estudo é possível conseguir oportunidades de estágio, porque você está ali em contato direto com o coordenador do grupo, que vai ter muitos contatos, com certeza. Permite que a gente conheça mais a fundo a área de atuação que a gente tem interesse. Permite a gente fazer contatos também, como eu disse, é muito importante. Uma coisa legal dos grupos de estudo é que tem muita organização e participação de eventos, então o pessoal se reúne, vai para eventos. Hoje, né, com essa situação, participar de eventos está até muito fácil, porque está tudo online. Mas quando é presencial, o pessoal se reúne, vai junto para os eventos. Organização de eventos também é muito legal e conta bastante para o currículo de vocês. Então, participar de núcleos de estudos é muito interessante. E uma coisa que eu acho muito importante também dos grupos de estudo é que eles permitem que desde cedo a gente faça um treinamento da nossa oratória, né? Que é a capacidade da gente se apresentar, fazer uma boa exposição de ideias. E nos núcleos de estudo, geralmente tem reuniões semanais, onde cada aluno, cada semana, vai ali e faz uma apresentação sobre um tema de interesse. Então, fazer uma apresentação sobre um tema que você gosta é uma ótima forma de você ir treinando a sua oratória. E os grupos de estudo permitem isso. E por que é tão importante, né, essa questão de oratória? Para estar ajudando vocês nesse exercício de comunicação que eu já comentei. A gente tem que saber se comunicar, porque é algo que nos ajuda muito na nossa profissão. Então, os grupos de estudo também dão oportunidade para a gente estar desenvolvendo essa capacidade de comunicação. Eu coloquei esses logos de núcleo de estudo aqui, porque foram os grupos de estudo que eu participei durante a minha graduação. Então, só para vocês verem aí, foi bem variado, né? Eu comecei, como eu disse, né, o primeiro lugar que eu fui procurar a área para ver se eu gostava foram os pequenos animais. Eu participei, enquanto eu estava no estágio no Hospital Veterinário em Clínica e Cirurgia de Pequenos, eu participei do Núcleo de Estudos em Medicina Veterinária do Coletivo e também ajudava lá no Parque Francisco de Assis. Então, assim, foi um período que eu aprendi bastante sobre essa área de pequenos. Depois eu já pulei para a suinocultura, que era uma área que eu tinha muito interesse quando eu estava no técnico agropecuária.
que eu já tinha tido bastante experiência, deu uma saudade, eu voltei, mas aí depois eu decidi ir para grandes, porque eu ainda não tinha tido experiência, para ver se eu gostava. Aí participei do NECIGA, que é o Núcleo de Estudos em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. Depois disso, eu já comecei a mexer com avicultura mesmo. Durante a minha iniciação científica, a gente acabou formando um grupo que deu origem ao Núcleo de Estudos em Pesquisa Avícola, então participei da fundação do NEPAV, e também depois entrei no GEMA, né? O NEPAV, ele é coordenado pelo professor Márcio, que vocês vão ter aula de metabolismo, e o GEMA, que é Grupo de Estudos em Medicina Aviária, coordenado pela professora Priscila, que vocês vão ter aulas de doença das aves. Vitória, o professor Márcio deu uma aula sobre iniciação científica para eles outro dia, e ele até citou você. Eles já conheceram ele, simpatia em pessoa. Ele foi o meu orientador de iniciação científica. Vou falar da minha iniciação científica para vocês mais à frente também. Bom, aqui só para ilustrar, né, algumas atividades que eu realizei, né, em grupos de estudo, puxando mais para a avicultura, que foi que eu passei mais tempo, né. Então, eu consegui ter experiência prática na minha área de interesse, porque, assim, o grupo de estudo era meio junto com a iniciação científica, então a gente fazia bastante experimento, então eu tive muita experiência prática, trabalho em equipe, porque quando a gente mexe com animais, né, pessoal, não existe sábado, não existe domingo, não existe férias, não existe feriado. Porque se você está criando animais, eles têm que comer, beber água, então você tem que ir lá ver se está tudo bem, controlar a temperatura, colocar ração. Então, assim, se não tiver trabalho em equipe, sempre fica mais pesado para um do que para outro. Então, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. E participação em eventos, como eu falei, quando a gente tem um grupo ali de várias pessoas que têm um interesse em comum, todo mundo fica animado quando tem um evento, né? Então, a gente se junta, vai para um evento. Então, assim, é bastante legal, é uma experiência que eu acho, assim, que todo mundo deve ter na graduação. Falando agora, né, da iniciação científica, o que eu vou falar, então, talvez o professor Márcio com certeza já falou, né? Mas na UFA a gente tem o PIBIC e o PIVIC, né? O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, ou seja, no PIBIC o aluno que faz a iniciação científica recebe uma bolsa, e no PIVIC já é voluntário, não recebe bolsa, mas eles vão ter ali o mesmo peso no currículo de vocês, quando vocês passarem pela seleção, seja do que for, né? De carreira acadêmica ou mercado de trabalho. E a iniciação científica é uma forma de ingressar na pesquisa, é muito importante principalmente para quem pensa em fazer uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado. É ótimo para enriquecer o currículo, porque com a iniciação vem resumos publicados, vem artigos publicados, participação em eventos, participações em cursos, formações complementares. Então, a iniciação ela puxa bastante para esse lado. É uma oportunidade da gente ampliar o nosso conhecimento acadêmico, desenvolver o senso crítico, porque pesquisar, você tem que ser uma pessoa curiosa, porque geralmente no seu projeto de iniciação científica existe uma pergunta e você quer responder essa pergunta. Então, a pessoa tem que ter um senso crítico, tem que ter criatividade e tem que ter disciplina também, porque principalmente assim, experimentos com animais, a gente tem que ter bastante disciplina, tem que estar lá todos os dias, coletando dados, cuidando dos animais. Então, assim, é uma atividade que eu acho assim, que todos também deveriam fazer, independente se você quer seguir uma carreira acadêmica ou não, a iniciação científica, ela só vai somar na sua graduação. É importante para fazer networking também, que é fazer contatos, eu fiz bastante contatos durante a minha iniciação científica. Pela iniciação científica também participei de vários eventos, e também tem a questão do CIUFLA, né, pessoal? Quando vocês participam da iniciação científica, ao final, né, do seu projeto, você faz um resumo simples e envia para o CIUFLA e tem a oportunidade de fazer a apresentação ali dos seus resultados, o que é uma ótima oportunidade de exercício de comunicação e oratória, como eu falei para vocês, né? Então, para quem tiver interesse em fazer iniciação científica, fiquem de olho no site da PRP, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, e também no e-mail institucional. Eles sempre mandam, quando abre o edital, tanto para a PIBIC quanto para a PIVIC, eles mandam no e-mail institucional de vocês que o edital está aberto. E aí vocês podem procurar o professor que seja da área que vocês têm interesse e conversar com ele sobre fazer aí uma iniciação científica, que foi o que eu fiz. Eu até, assim, queria ter feito antes, mas eu iniciei no 4º período. No 4º período eu decidi fazer iniciação científica e eu procurei o professor Márcio, porque ele tinha comentado com a gente em aula para a gente fazer iniciação científica. Aí eu fui e procurei ele mesmo. E aí deu tudo certo, fiquei do 4º período até me formar na iniciação científica com ele, aprendi muito. Foi na área de avicultura, né? O
professor Márcio, a pesquisa dele é na área de fisiologia e metabolismo de aves, né? E durante essa iniciação científica eu tive a oportunidade de fazer experimentos com codornas e com frangos de corte. E se não me engano, acho que abriu agora um edital PIVIC recentemente. O pessoal, se tiver interesse, olha no e-mail, porque eu acho que chegou alguma coisa essa semana, viu? Gente, olha mesmo, porque assim, só vai somar para vocês. Aqui só mostrando alguns resultados, né, desse período de iniciação científica que eu fiz. Então, me rendeu alguns artigos científicos publicados em revistas internacionais, que foram, assim, decisivos. Tem mais ainda, eu coloquei esses 2, foram os últimos, assim, foram decisivos para eu conseguir entrar no mestrado, porque uma coisa que conta muito para a pós-graduação são os artigos científicos, e também conta muito para conseguir uma bolsa na pós-graduação, pessoal. Então, assim, se alguém tiver interesse em fazer pós-graduação, eu sugiro fortemente que faça iniciação científica. Rendeu também alguns resumos em eventos nacionais e internacionais, os resumos do CIUFLA, claro, e também não posso deixar de mencionar o conhecimento que eu adquiri, né, durante esse período na área que eu tenho interesse. Na verdade, eu desenvolvi mais interesse ainda pela área fazendo a iniciação científica. Quando eu entrei, eu não tinha ideia de que eu ia gostar tanto da pesquisa e de que eu ia querer seguir nessa carreira acadêmica. Então, foi aí que eu acabei me descobrindo, né, na área que eu gostava. Monitoria. Coloquei monitoria, que foi uma atividade que eu também realizei, porque depois que eu iniciei Alguém tem uma dúvida? Ouvi um barulhinho. Eu tenho. Você fez a iniciação científica na mesma área do mestrado, né? Sim. Mais ou menos. Teria influência, por exemplo, a gente fazer iniciação científica e depois querer fazer mestrado em outra área para o processo seletivo? Não, assim, não tem problema, você pode mudar de área para tentar o mestrado, mas facilita, né? Assim, facilita, no caso que eu digo, fazer um contato ali com o orientador. Se você já tiver um conhecimento na área, facilita você conhecer um orientador, facilita ele te escolher, porque aqui na UFMG, pelo menos, o orientador escolhe o orientado. E como eu já tinha conhecido o meu orientador, já era da área dele, e eu já tinha feito estágio com ele, então isso facilitou para mim, ele me escolher, porque a gente já estava na mesma área e eu já tinha conhecido ele. Por isso que eu falo que fazer contato é tão importante, né? Mas você pode sim mudar de área, não tem problema nenhum. Entendi, obrigada. De nada. Falando de monitoria, né, que foi uma atividade que eu fiz, né, durante a graduação, porque quando eu entrei na iniciação científica, eu descobri que eu queria seguir mais para essa carreira da pós-graduação, né? E monitoria é uma coisa que conta muito no currículo para entrar na pós-graduação. Então, eu decidi que eu ia já direcionar assim, o meu currículo para um mestrado. Então, eu entrei na monitoria. Existe programa de monitoria tanto remunerada quanto voluntária. Na época que eu fazia iniciação científica, eu fazia PIBIC, ou seja, eu recebi uma bolsa. Então, assim, a gente não pode acumular bolsas. A gente recebe ou bolsa de uma coisa ou bolsa de outra. Então, eu fiz monitoria voluntária. Eu dei monitoria tanto de metabolismo animal, que foi a disciplina do meu orientador, né, de iniciação científica, o professor Márcio, e monitoria também de imunologia veterinária. E foi uma oportunidade de ter um primeiro contato com a docência, e esse era o meu objetivo, na verdade, para ver se eu ia gostar mais dessa parte, para ver se eu teria vontade de dar aula um dia, alguma coisa do tipo. Como eu disse, conta muito para a carreira acadêmica, e isso incentiva o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, quando a gente ensina alguém, a gente acaba aprendendo muito mais sobre aquele assunto. Então, facilita a gente a fixar, né, mais sobre aquele assunto que a gente gosta. Fortalece relações interpessoais também. Surgem bastante oportunidades, porque você tem um contato íntimo ali com o seu orientador, um professor, né, da disciplina que você está dando monitoria, e é uma oportunidade de se aprofundar naquele assunto que você tem interesse, naquela disciplina que você teve uma nota boa. Então, também traz muitas vantagens aí para a carreira profissional. Falando de intercâmbio agora, pessoal, assim, muita gente tem vontade de fazer intercâmbio na graduação, né? Eu queria muito fazer intercâmbio durante a graduação, só que assim, financeiramente para mim era difícil. Então, quando eu estava no 6º período, surgiu o programa Marca, porque o curso de medicina veterinária da UFLA foi acreditado pelo MEC. Então, assim, isso significa o quê? Que o pessoal do MEC foi lá na UFLA, acompanhou durante um tempo como é que era a dinâmica do curso de medicina veterinária, e eles viram que o curso de medicina veterinária da UFLA tinha uma qualidade muito boa.
e aí o curso de medicina veterinária foi acreditado pelo MEC. E aí teve a oportunidade da UFLA participar do programa Marca, que é o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados, ou seja, as universidades que têm cursos acreditados em medicina veterinária que pertencem ao Mercosul poderiam fazer troca de alunos entre si e tudo fomentado pela CAPES. Então, era uma oportunidade maravilhosa. Então, eu entrei no primeiro edital que foi liberado pela DRI, e aí eles tiveram 2 vagas para a Argentina e uma vaga para a Bolívia, e eu escolhi a vaga da Argentina, fui para a Universidade Nacional do Litoral, que fica em Santa Fé, e foi uma experiência, assim, única, né, maravilhosa. E por que fazer intercâmbio, né, é tão importante? Porque ele permite que a gente aprenda e pratique um novo idioma. Eu mesma fui para a Argentina sem falar nada de espanhol, e aprendi lá. Hoje eu consigo me comunicar facilmente em espanhol, então foi uma oportunidade maravilhosa. Conhecer novas culturas. Eu, além de conhecer a cultura argentina, que foi muito legal de conhecer, acabei conhecendo culturas de diversos países, porque como vocês podem ver aqui nessa foto, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, acabei conhecendo gente de todo canto do mundo, várias culturas diferentes, então é uma experiência cultural única. Fazer intercâmbio também permite que a gente passe por uma experiência de autoconhecimento, porque antes de ir, eu não achava que eu teria confiança e independência suficiente para entrar no avião e parar em outro país e me virar lá sozinha, mas deu certo. Então, eu acabei percebendo que sim, eu tenho confiança e independência suficiente para me virar em outro lugar. Além de ser uma experiência profissional maravilhosa, né, pessoal? Porque a gente acaba... Eu mesma, eu fiz 5 meses, né, de medicina veterinária lá, cursei algumas disciplinas, conheci professores da faculdade, colegas de profissão, então é uma experiência profissional maravilhosa. Então, se vocês tiverem vontade de fazer, agora eu acho que eles estão fazendo de forma online. A pessoa que passa no edital assiste às aulas online da Universidade de Destino. Mas, se Deus quiser, em breve, né, as coisas vão voltar ao normal e vai ser possível voltar a ter intercâmbio presencial. Então, fiquem atentos ao site da DRI, que é a Diretoria de Relações Internacionais da UFLA, que lá eles soltam o edital do programa Marca. Para veterinária, eu conheço gente também que já foi pelo edital global de intercâmbio. Esse já não é fomentado pela CAPES. Eu conheço pessoal que foi para Portugal. Então, tem essa outra opção também de intercâmbio, que é o edital global. Então, fiquem atentos aí ao site da DRI, caso vocês tenham interesse de fazer um intercâmbio aí na graduação de vocês. E agora, né, pessoal, a etapa final do curso de medicina veterinária, que é o estágio supervisionado, que é a hora da gente transformar todo o conhecimento que a gente obteve em aula durante a graduação em habilidades práticas. O estágio supervisionado, ele é obrigatório, ele faz parte, né, da grade curricular da medicina veterinária, e é uma oportunidade a mais da gente fazer contatos no mercado de trabalho, que a gente quer se ingressar, melhorar o nosso currículo, fazer estágio num lugar legal, possibilidade de contratação também, muito importante. Tem muita gente que quando vai para o estágio supervisionado, não volta, fica lá, porque é contratado. Então, assim, uma possibilidade de conseguir o primeiro emprego. E pode ser realizado em mais de um local. Então, assim, para quem ainda não tem certeza absoluta, está ali em dúvida entre 2 áreas, 2 opções diferentes, pode tentar fazer nos 2 lugares para ter certeza, né? No meu caso, durante a graduação, eu fiquei muito dentro da universidade, apesar de ter feito alguns estágios não obrigatórios em campo, em clínica, mas assim, eu nunca tinha tido contato com empresa mesmo. Então, no meu estágio supervisionado, eu queria fazer estágio em uma empresa. E eu queria a BRF mesmo. Para quem não sabe, a BRF é uma multinacional e é a empresa responsável pela marca Sadia e Perdigão, entre outras marcas, né? Essas são as mais famosas. E eu queria fazer estágio nesse lugar. Só que aí, né, 2020, começou a pandemia e eu vi que as empresas estavam cancelando todos os editais de estágio disponíveis. E aí eu fiquei desesperada. Então, o que eu fiz? Eu criei um LinkedIn, não sei se vocês conhecem, é uma rede social profissional. E saí adicionando todo mundo que trabalhava na BRF do Brasil inteiro. Tem que ser cara de pau, gente, para conseguir estágio. Saí adicionando todo mundo e aí fiquei esperando. Todo dia eu olhava, mandava mensagem, perguntava, mandava e-mail. E aí um dia uma pessoa compartilhou que saiu uma vaga de estágio para um avozeiro da BRF. Eu vou explicar para vocês o que é um avozeiro. E aí eu me candidatei, fiz a entrevista
mandei meu currículo e deu certo. Então, assim, valeu a pena ter construído um currículo legal e ser cara de pau também. Legal, Vitória. Agora, uma coisa que é interessante também é que essas empresas que você citou, geralmente, elas só aceitam estágio se for supervisionado, não é? A maioria é assim. Então, é bom, assim, se você tem esse plano, né, a pessoa que descobre que quer trabalhar nessa área já tem que fazer os planos já com antecedência, porque não dá para fazer um estágio não obrigatório lá, né, nessas empresas. Eles só aceitam estágio supervisionado mesmo. E realmente assim, o pessoal às vezes costuma sair realmente ou empregado ou quase dessas empresas, né? Sim, até quando eu fiz até ofereceram, mas assim, eu já estava tão focada no mestrado que eu falei, olha, eu vou fazer o meu mestrado, qualquer coisa eu volto depois. Mas eu estava assim, já estava muito certa de que eu queria fazer o mestrado, aí eu recusei. Mas assim, a experiência que eu consegui no estágio, eu vou mostrar para vocês mais detalhes, assim, foi única. Aí, só dando uma pausa, assim, no estágio, vou voltar nele depois, só para falar um pouquinho para vocês do panorama aí da avicultura no Brasil. A gente tem a avicultura de postura e de corte, né, que são as principais. Claro, a gente tem criação de perus, tem criação de codornas, mas, assim, eu vou focar aqui mais na avicultura de postura e de corte, né, que foi a mais relacionada ao meu estágio. No caso da avicultura de postura, em 2020, o Brasil produziu aí mais de 53 bilhões de unidades de ovos. O Brasil não é um grande exportador de ovos, ele exportou somente 0,31% da sua produção em 2020, e o destino da maioria dessa exportação aí foi o Oriente Médio. Então, a produção de ovos do Brasil, ela fica quase toda aqui dentro mesmo. E o consumo, né, de ovos por habitante, né, a unidade de ovos cresceu bastante de 2019 para 2020, ó, 251 ovos consumidos por ano por pessoa, teve um aumento aí de 8,5% aí nesse consumo. Falando agora da avicultura de corte, a avicultura de corte em si, ela tem um impacto econômico mais importante no Brasil. Ela é uma atividade econômica e social muito importante para o Brasil, porque o Brasil, ele é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango e é o maior exportador do mundo. Então, pensa na responsabilidade dos médicos veterinários que são responsáveis pela qualidade desse produto. E o destino, né, dessa exportação, né, foi 31% da produção de 2020 foi destinada para exportação, e essa exportação foi feita para mais de 140 países. Então, pessoal, o que eu queria enfatizar para vocês aqui é que a avicultura de corte é uma atividade econômica muito importante para o Brasil. E para manter a qualidade desse produto, o médico veterinário é um profissional indispensável, é um profissional essencial. E falta profissional qualificado nessa área, ou seja, tem uma grande oferta de empregos. Então, fica a dica aí para vocês, é uma área bem legal de se atuar para quem tiver interesse. Como é que funciona, então, a pirâmide de produção avícola? Tudo começa nas granjas de pedigree, que são isso? As empresas de genética, tipo a Viagem, Cobb Van Tres, elas criam a sua genética, a sua linhagem de frango de corte. E essas são chamadas linhas puras. Eles fazem o cruzamento, essa genética ela é guardada a 7 chaves, ninguém sabe o que é feito, o que tem, e eles vendem essas reprodutoras. Aí a próxima etapa é a granja de bisavós. Aí as bisavós, elas se reproduzem e dão origem às avós, que foi onde eu fiz estágio. Eu fiz estágio numa granja de avós de frango de corte, que é chamado de avozeiro. Da reprodução das avós, surgem as matrizes, e da reprodução das matrizes é aí que chega no frango de corte, que vai ser destinado ao abate e chegar na mesa do consumidor final. O que é importante a gente ver aqui? Que é uma pirâmide de produção, de reprodução dessas aves, né? Agora, imagina um patógeno, uma bactéria, um vírus, que passe de forma vertical. Vertical quer dizer o quê? Que passe da galinha para o ovo e, consequentemente, para o pintinho. Imagina em qualquer uma dessas etapas um patógeno que passe de forma vertical. Imagine o prejuízo que não causaria aqui nessa produção de aves. É aí que entra uma das funções do médico veterinário na avicultura, né? Que é o veterinário sanitarista. A função dele vai ser impedir, assegurar e controlar
para que não haja a entrada de nenhum tipo de patógeno na produção de frangos de corte. Principalmente, pessoal, porque a gente está falando de um produto que será destinado a consumo humano. Então, a gente consegue ter uma noção aí de que o veterinário ele não vai ter só importância para estar assegurando a saúde das aves. Ele vai estar assegurando a saúde dos seres humanos que vão estar consumindo a carne dessas aves. E como que o veterinário pode atuar na avicultura, né? Tem a parte de reprodução e melhoramento genético, monitoramento de parâmetros produtivos, tem a parte de nutrição, que é de formulação de ração, nos abatedouros, fazendo inspeção sanitária, tem a fiscalização do MAPA e do IMA, no caso de Minas Gerais, monitoramento, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. E, assim, um conceito muito importante, principalmente para um médico veterinário sanitarista, é o conceito de biosseguridade. Vocês vão ouvir muito a professora Priscila falando disso, porque realmente é um conceito muito importante dentro da avicultura, principalmente quando a gente está falando de granjas reprodutoras. Então, a biosseguridade é um conjunto de procedimentos que tem o objetivo de prevenir ou controlar a exposição dessas aves a agentes infecciosos que podem comprometer a produtividade dessas aves e a saúde dos produtores dos consumidores de produtos de origem avícola, que seriam ovos, carne. Então, aí vocês conseguem ver, né, a importância que o médico veterinário vai ter também na saúde pública. E como que um patógeno pode entrar numa granja, né? Só para vocês terem ideia, a quantidade de coisas que um veterinário tem que estar atento todos os dias para impedir que entrem bactérias ou vírus patogênicos ali dentro do plantel. As pessoas, pessoal, são carreadores de micro-organismos. Nós somos carreadores de micro-organismos para as aves. Quando a gente fala principalmente de granjas reprodutoras, que o nível de biosseguridade é muito alto, por exemplo, num avozeiro, que eu vou dar o exemplo para vocês do meu estágio, o mínimo de banhos que eu tomava por dia lá eram 3 banhos. Por quê? Para entrar num lugar desse, você não pode entrar com a sua própria roupa, você não pode entrar usando brinco, você não pode entrar usando um relógio. Ou seja, você tem que tomar um banho e colocar toda a roupa que seja da granja, roupa e sapato. E esse banho é totalmente guiado, ou seja, tem um passo a passo que você tem que seguir lá, pregado bonitinho no box, e você tem que seguir aquele passo a passo. Lavar o cabelo 2 vezes, esfregar as unhas do pé, esfregar as unhas da mão, esfregar a sola do pé, escovar o corpo 2 vezes. Enfim, são várias regrinhas que têm que ser seguidas. É exagero? Não é exagero. Porque imaginem só um galpão ali que tem 25 mil aves, falando de avós. Ali, tem pelo menos 2 milhões de reais em aves. Imagina se eu piso nas fezes de um passarinho e vou pisar lá dentro do galpão na cama dessas aves. E aí eu levo uma salmonela lá para dentro. Acabou aquele galpão, tem que ser eliminado. Então, pessoal, não é exagero. E é responsabilidade do médico veterinário, é muita responsabilidade. Os equipamentos. Todo equipamento que vai entrar na granja tem que ser desinfetado. Seja por desinfecção úmida, que é ou por desinfetante ou por álcool 70, por no mínimo 10 minutos, ou por desinfecção seca, porque tem equipamento que não pode molhar. Aí tem que passar no paraformol, no fumigador, que é um pozinho que evapora e mata ali todos os micro-organismos que tem ali na superfície desse material. Material de cama e forração de ninho. Principalmente nas aves reprodutoras, elas são criadas em cama. E o frango de corte também. O material dessa cama geralmente é maravalha. E imaginem só, a ave vai passar a vida dela inteira em cima desse material. É ali que ela vai dormir, é ali que ela vai comer, é ali que ela vai beber água, é ali que ela vai colocar o ovo. Então, assim, esse material ele tem que ser de qualidade máxima. Tem que ser feito um monitoramento, não pode ser contaminado, não pode ter nenhum tipo de patógeno. Então, isso é outra coisa que o veterinário tem que estar atento. Produtos biológicos, principalmente vacinas, seriam medicamentos e vacinas. Tem que estar bem armazenado, tem que estar na validade, tem que ser... o procedimento de vacinação tem que ser realizado adequadamente, porque senão pode acontecer diversos problemas aí na vacinação, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês à frente. O veterinário tem que estar atento às espécies susceptíveis, porque as aves, dependendo de sua linhagem, do seu peso, elas são mais susceptíveis a algumas infecções do que outras. Material genético. Na avicultura, o material genético é o pintinho de um dia que chega na granja para a gente fazer o alojamento. Como esse pintinho acabou de chegar ali, a gente considera que ele pode estar contaminado com alguma doença, ele pode ter algum tipo de infecção.
Então, tem que colher todo tipo de material daquele pintinho que chegou, mandar para o laboratório para ver se ele está livre de doença. Vetores, que são vetores? São insetos, moscas, roedores, animais domésticos, animais silvestres, que podem entrar ali no galpão onde estão as aves e passar a doença para essas aves. Na avicultura, um inseto muito importante é o cascudinho, que é um besourinho bem pequenininho preto, que a professora Priscila vai falar dele para vocês, que ele carrega diversos patógenos para as aves. As moscas também são muito importantes. Os roedores, os ratos, pessoal, são grandes transmissores de salmonela. E a salmonela é um patógeno muito importante na avicultura. Então, tem que ter um controle de roedores. As aves não pode entrar cachorro na granja, não pode entrar gato. Muito menos outras aves, né? Seja galinha, seja silvestre. Então, tem que ter todo esse tipo de controle. A ração também é muito importante. A ração tem que ser constantemente monitorada para ver se não tem nenhum tipo de contaminação. Tem que ser de qualidade, tem que ser de procedência. Os veículos que entram na granja. Na granja, pessoal, só pode entrar os veículos que tem que rodar lá dentro, e de fora o que entra lá é praticamente só o caminhão que chega com os pintinhos de um dia e o caminhão de maravilha. De resto, nem o caminhão de ração pode entrar lá. Tanto que numa granja de reprodutoras, o silo de ração tem que ficar próximo à cerca, de modo que o caminhão de ração ele consiga ir estacionar do lado de fora da granja e passar a ração para o lado de dentro sem precisar entrar. E aí lá dentro o caminhão que só fica dentro da granja, ele vai entrar lá e ficar rodando, levando a ração para os galpões. E a água também é uma fonte de contaminação em potencial para as aves, então essa água, o veterinário tem que estar sempre testando a qualidade dessa água. Todo dia ver lá como é que está o pH, como é que está o cloro. Essa água tem que ser clorada para evitar que haja multiplicação de agentes patogênicos nessa água. Então, são muitos detalhes que o veterinário sanitarista tem que estar atento quando ele está cuidando de aves ali, principalmente falando de reprodutoras. E o programa de biosseguridade, como é que ele funciona? O programa de biosseguridade é o que vai assegurar que tudo aquilo que eu comentei nesse slide anterior com vocês não aconteça. Então, a granja ela tem que ser isolada. É muito comum, quando a gente chega numa granja, ela está toda envolta por árvores, principalmente eucalipto, porque são barreiras naturais. Porque o vento pode ser um carreador de patógenos também. Então, as árvores, elas ajudam nesse controle. Higienização. Na avicultura e na suinocultura, a gente tem um fator muito importante, que é alojar animais sempre de mesma idade, e eles têm que entrar juntos e sair juntos. É o que a gente chama de todos dentro, todos fora, ou all in, all out. Então, assim, quando a gente aloja um pintinho de um dia, um lote de pintinhos de um dia, eles vão ali juntos até o final. Eles entram todos juntos e saem todos juntos. Por quê? No momento que eles saírem, vai ser feita a limpeza e higienização desse galpão. Então, vai ser retirado todos os resíduos sólidos, todos os componentes desse galpão vão ser higienizados, vai ser feita uma desinfecção muito, muito exigente desse galpão. Vai ser feito um vazio sanitário. O veterinário vai lá, ele vai coletar suave e propé, que é o propé mesmo que a gente usa, só que passando assim a mão em tudo. Até do teto, gente. Tudo ele tem que ser testado. Envia para laboratório. Deu negativo, pode colocar outro lote. É assim que funciona, porque a gente não pode permitir que uma doença que esteja ali presente no lote anterior passe para o próximo lote, ainda mais falando de pintinho de um dia, que ainda não tem o sistema imune totalmente formado. Controle e tráfego de fluxo. Fluxo de quê? Pessoas, veículos e equipamentos. Tudo que entra, tudo que sai, o veterinário tem que saber. Ele tem que fazer um controle de tudo que entrou, quem entrou, por que entrou. Granja reprodutora, a gente não faz visita, não existe visita. Se você está entrando lá, você tem que ter um motivo. Ninguém entra lá sem ter um porquê. Porque o controle é muito rígido. Quarentena, vacinação e medicação. A vacinação, principalmente falando de reprodutoras, é muito importante, porque elas vão receber diversas vacinas. Em um avozeiro, por exemplo, as aves elas ficam no período de recria de 1 dia às 23 semanas. O programa de vacinação delas vai durar 22 semanas, então vai ser ali 22 semanas levando vacina quase toda semana, então é muita vacina, pessoal. Então, assim, o veterinário ele tem um papel muito importante de garantir que essa vacinação seja feita de forma correta, para impedir, né, que ocorra algum tipo de doença nesse lote
e venha ao caso de ter que erradicar esse lote, né? O monitoramento também faz parte do programa de biosseguridade, que é o monitoramento. É feito monitoramento coletando órgãos das aves, mandando para o laboratório, coletando cama, coletando pó, coletando ração, fazendo coleta de fora do galpão. Então, assim, tudo é coletado e são feitas, é feito monitoramento tanto oficial pelo mapa, então são coletadas as amostras enviadas para o serviço oficial, e também são feitas amostras de rotina, que são para a própria empresa. Erradicação de doenças também faz parte do programa de biosseguridade. Existem doenças que eu vou comentar com vocês que são de notificação obrigatória e erradicação obrigatória na avicultura. Então, diante da positividade para essas doenças em uma granja, o veterinário tem que fazer a erradicação desse lote. E existem, claro, as doenças que a gente pode fazer o tratamento também. Auditoria e atualização. Aí entra muito aquela parte que eu falei para vocês de saber se comunicar. Porque a gente passa ali uma informação para um funcionário de como tem que ser feito alguma coisa, a gente tem que saber passar de forma correta para que ele entenda. E fazer a auditoria para ver se está sendo feito da forma correta e, se caso necessário, precisar atualizar essas ações, fazer a atualização dessas ações. E a educação continuada é você estar sempre treinando o pessoal, atualizando sobre como são feitas as coisas, se houve alguma mudança. Por exemplo, na vacinação, não é só o veterinário que faz vacinação, é o pessoal que trabalha na granja. Eles têm que passar por um treinamento. Eu mesma, durante o meu estágio, eu precisei dar um treinamento para eles, porque eu vi que estava tendo algumas coisas erradas durante a vacinação. Então, eu fiz esse treinamento com eles para estar melhorando aí a qualidade da vacinação das aves. Isso faz parte da educação continuada, que permite que a gente mantenha a qualidade dessas ações de biosseguridade. Agora, o Programa Nacional de Sanidade Avícola entra naquela parte que eu falei para vocês das doenças, que são de erradicação obrigatória. Ele é o PNSA, que a professora Priscila também vai falar bastante para vocês. O objetivo dele é prevenir e controlar as enfermidades de interesse em avicultura, definir as ações para certificar os plantéis avícolas nacionais e favorecer a elaboração de produtos avícolas saudáveis para o mercado interno e externo. Como eu disse para vocês, o Brasil ele é o maior exportador mundial. Então, se a gente não mantiver uma qualidade sanitária dessa carne, os países importadores, eles vão parar de importar, e aí acontece uma quebra muito grande na economia. As principais doenças que vão estar de controle oficial aí pelo PNSA é a influenza aviária. A influenza aviária é exótica no Brasil. Graças a Deus, nós nunca tivemos influenza aviária aqui. E esse é um dos motivos que nós somos grandes exportadores, porque nós não temos influenza aviária. Por que a influenza aviária é muito importante? Porque além de causar prejuízo econômico muito importante na agricultura, ela é uma zoonose importantíssima. Ela infecta os humanos também. Então, a gente tem que ter muito cuidado no controle e prevenção. No controle, não. Na prevenção dessa doença, porque nós não temos ela aqui no Brasil. Doença de Newcastle nós já tivemos, hoje em dia não temos mais. A última notificação foi em 2006 em aves de subsistência, que são aves de fundo de quintal. Essa doença ela foi erradicada por meio de vacinação. Então, a gente faz o monitoramento para manter e a vacinação sistemática para manter essa doença como exótica. Nós temos também as salmoneloses, a famosa salmonela, né? Existem muitos tipos de salmonela, pessoal. Existem mais de 2.500 tipos de salmonela. Só que 4 são de erradicação obrigatória pelo PNSA, que é a Salmonella pylori e Salmonella gallinarum, que tem importância maior econômica para a avicultura, porque elas causam uma mortalidade muito grande nas aves, e a Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, que são importantes para a saúde pública, porque são salmonelas que causam DTA nos seres humanos, que são doenças transmitidas por alimentos. E nós temos também as micoplasmoses, que são principalmente Mycoplasma gallicépticum, Sinove e Meleagrides. Então, essas doenças, se forem notificadas, tem que ser feita a erradicação desse lote de aves. Então, pessoal, só explicando para vocês aí como é que funcionava um pouquinho o avozeiro, lá nessa granja que eu fiz estágio, era uma granja que tinha 8 núcleos de produção e 4 núcleos de recria. Então, o que é um núcleo de recria? No núcleo de recria é onde a gente vai colocar os pintinhos de um dia que a gente recebe. A gente alojava lá por núcleo, em média, 25 mil pintinhos de um dia. Então, a gente faz o alojamento desses pintinhos
e acompanha o crescimento dessas aves. Elas são criadas na recria separadas, machos e fêmeas, porque recebem rações diferentes e iluminações diferentes também. E durante esse período de recria, que dura aí 23 semanas, elas vão receber todo tipo de vacinação que elas vão receber em toda a sua vida, além daquelas que foram feitas no incubatório, que eu vou mostrar para vocês também. Quando elas chegam 23 semanas, que é próximo ali à idade que elas começam a entrar na maturidade sexual, começam a botar ovos, aí a gente passa elas para um outro galpão, que é o galpão de produção, onde tem os ninhos, que podem ser automáticos, como esses aqui, ou manuais, e é ali que vai haver a reprodução. A gente junta machos com fêmeas na proporção adequada, e ali começa a haver a reprodução. As fêmeas colocam os ovos que vão para o incubatório, esses ovos são colhidos, são classificados, são desinfetados, e esses ovos vão para o incubatório, de onde vão nascer as matrizes de frango de corte. No meu estágio, como eu disse para vocês, a gente tem que resolver problemas, né? E o que era o problema que eles me chamaram para resolver? A eficácia da vacinação das aves. Estavam tendo algumas falhas. Então, eu fui lá para acompanhar essa vacinação e ver as possíveis falhas que estavam acontecendo. Quais são os objetivos da vacinação na avicultura? Evitar que as aves adoeçam ou morram, claro. Minimizar as perdas na produtividade, porque uma ave doente ela não produz. Melhorar as condições sanitárias, falando pelas aves e também pela saúde pública, e maximizar a capacidade de produção do sistema de criação, e além disso a imunidade passiva, porque essa ave, ela é uma avó, como o nome diz mesmo, ela é a avó do frango de corte. Ela tem que passar para a matriz, ali nos seus primeiros dias de vida, os anticorpos que ela adquiriu dessas vacinações para algumas doenças. Algumas doenças têm uma passagem maior de anticorpos e outras não. Mas são esses anticorpos que vão proteger ali a matriz de frango de corte nos seus primeiros dias de vida. E por isso é muito importante que essa vacinação seja feita de forma correta. Quais são os fatores que podem afetar a qualidade da vacinação e alguns, né, problemas que a gente pode estar observando quando a gente observa a eficácia da vacinação? Tem as condições relacionadas à própria granja, que são as condições que podem causar estresse na ave. O que pode causar estresse? A técnica de criação, se não for adequada, se a ração que essas aves estão recebendo não for adequada, o tipo de galpão, a ambiência, a temperatura é algo muito importante que causa muito estresse. Tem as condições do próprio animal e também o equilíbrio da microbiota intestinal. Então, quando existe um desequilíbrio em qualquer um desses fatores, a ave entra no estado de estresse e o estresse leva à imunossupressão. Então, uma ave que está imunossuprimida significa que o sistema imune dela não tem capacidade de responder a uma vacina. Está enfraquecido. Então, quando a gente vacina uma ave imunossuprimida, essa vacina não vai ter efeito nenhum. Essa ave não vai ficar protegida. O mesmo vale para uma ave doente. Uma ave doente, o sistema imune dela também não tem condições de responder de forma correta a uma vacina, essa ave não vai ser imunizada. E a gente tem os fatores que são relacionados à própria vacinação da ave. A gente tem o fator vacina, que é relacionado se a cepa vacinal está adequada, se a estocagem da vacina foi feita de forma correta. As vacinas a gente tem que estar armazenando elas em geladeira de 2 a 8 graus. Então, se essa vacina esquentar, o vírus ali, que está ali nessa vacina, pode morrer, aí não vai funcionar essa vacina. O programa de vacinação tem que ser adequado para a idade da ave. Temos o fator humano também, que depende se a técnica da pessoa é correta, se o equipamento está calibrado, se o monitoramento dessa vacinação está sendo feito de forma correta, e a organização da equipe durante procedimentos de vacinação. E o fator ave, que vai depender da receptividade e o estado de saúde da ave no momento da vacinação, porque, como eu disse para vocês, uma ave doente, ela não vai conseguir responder à vacinação de forma adequada. E como que a gente pode fazer o monitoramento dessa vacinação? E eu tive que fazer esse monitoramento no estágio, e é assim, a gente tem que esperar a ave soroconverter, né? Ela não é assim, vacinar e ela já produz anticorpos, tem ali um tempinho necessário. Então, depois de 4 semanas para uma vacina viva e 7 semanas para uma vacina inativada, eu fazia a coleta do sangue das aves e dessorava, né? Pegava só a parte do soro e enviava para o laboratório, onde eles faziam a mensuração de anticorpos no soro, e aí a gente consegue ver se essa ave foi imunizada ou não. Falando agora para vocês sobre as vias de aplicação de vacina nas aves. A gente pode dividir as vacinas, em geral, em vivas e inativadas. Uma vacina viva, como o próprio nome já diz, é que o agente vacinal ali, por exemplo, o vírus, ele está vivo ali naquela vacina, mas ele está enfraquecido, que a gente fala de atenuado. Então,
Por exemplo, essa vacina ocular, ela chega para a gente num potinho na forma de um pozinho, que a gente chama de liofilizada. E a gente pega esse líquido azul, que é um diluente, e faz a diluição dessa vacina. E essa diluição tem que ser feita ali na temperatura correta, de 2 a 8 graus. E a gente vai aplicar a gota no globo ocular da ave. O objetivo aqui não é que a vacina fique ali no olho da ave, ela tem que entrar pelo ducto nasolacrimal e a ave tem que deglutir essa vacina. Se a ave não deglutir, é a mesma coisa de eu não ter vacinado nada. Então, quais são as formas de a gente ver se a ave deglutiu? A gente pode pingar a gota e jogar ela num papelzinho. Se a gota cair no papel, ela não deglutiu. E a gente pode, quando usa o diluente azul, ver se a língua dela está azul. Se ela tiver deglutida, a língua dela vai ficar pintada de azul. Então, essas são as formas de ver se essa vacina foi feita de forma aplicada. E eu não expliquei a vacina inativada, né, gente? Desculpa. A vacina inativada é porque a vacina ocular a gente aplica viva, tá, gente? A vacina inativada, geralmente, a gente aplica intramuscular. Como o nome diz, o vírus, o agente vacinal ali, geralmente o vírus, está morto. Então, a gente precisa de um adjuvante para estimular o sistema imune chegar ali onde eu apliquei e achar o meu agente vacinal. Geralmente, o adjuvante pode ser hidróxido de alumínio, um adjuvante oleoso, tá? Eu vou mostrar a vacina intramuscular para vocês também. Membrana da asa é muito usada para a doença de bulbo aviária, que vocês vão ver com a professora Priscila também. A gente pega um estilete, que é esse aqui, que ele tem 2 hastes, mas aqui a gente estava usando 4, mas assim, geralmente são 2. A gente mergulha no potinho com vacina, o procedimento de diluição é a mesma coisa da ocular. A gente pega o estilete, mergulha no potinho que tem vacina, e ele tem umas canaletinhas, esse estilete. Aí fica a gotinha de vacina retida nesse estilete. E a gente pega e perfura a membrana da asa da ave. E aí, o vírus vacinal, que está vivo ali, ele vai replicar na pele da ave. E aí, 7 a 10 dias depois, a gente volta e consegue ver isso aqui, ó, que é chamada pega vacinal. Então, a vacina ela vai ter sido efetiva se criar essa cicatriz aqui, essa bolinha, essas 2 bolinhas. Aí, se tiver com essa cicatriz, eu falo que a vacina deu certo. Se não tiver dado nada, é porque teve algum erro de vacinação. Aqui, a intramuscular, pessoal, ela é aplicada com essa pistolinha aqui de vacina. É uma vacina inativada. E a gente fala intramuscular, mas, na verdade, o local correto de aplicar essa vacina não é dentro do músculo, é entre os músculos, porque o peito da ave ele é formado ali pelo músculo peitoral superficial, que é esse aqui. Quando a gente abre ali, abre o peito da ave, rebate a pele, o primeiro músculo que a gente vê é o peitoral superficial. E abaixo dele, a gente tem o peitoral profundo. Quando a gente faz a aplicação de vacina intramuscular, a gente quer que a vacina fique entre esses 2 músculos. Então, aqui, ó, essa foto representa uma vacina aplicada corretamente. Eu fiz o corte do músculo peitoral superficial aqui, e aqui está o profundo. Nenhum deles foi perfurado, tá vendo? A vacina, ela se espalhou entre os 2 músculos. Essa é a forma correta de aplicar a vacina intramuscular. Quando a gente aplica errado, acontece isso aqui, ó. Por exemplo, essa aqui foi aplicada no superficial. Então, acabou causando uma reação inflamatória exacerbada, além do que a gente espera com a vacinação, causando uma necrose aqui, né, no peito dessa ave, um hematoma. E o que acontece? Essa ave fica com dor, essa ave para de se reproduzir. Então, a gente não quer que aconteça isso. A gente quer que a ave fique bem, porque a vacina é para evitar que ela fique doente. A gente também tem a vacinação via água de bebida, que é um meio de aplicação de vacinação massal, né, que é feita nas todas as aves ao mesmo tempo. Então, lá na caixa d'água, onde tem a água que as aves recebem de bebida, o veterinário ele vai fazer a diluição dessa vacina na caixa d'água, na dose correta, dependendo do número de aves que tem no galpão. É importante que o cloro existente nessa água seja inativado, porque essa também é uma vacina viva. O que acontece se a gente diluir uma vacina viva numa água com cloro? Vai matar o agente vacinal, e aí não vai ser efetiva a vacinação dessas aves também. Então, a gente tem que inativar o cloro, existem pastilhas que fazem isso, também é muito usado o leite em pó, ele também inativa o cloro. Então, depois de fazer toda essa inativação do cloro na caixa d'água e na linha de bebedouros, aí sim a gente pode fazer a diluição da vacina. É importante que seja feito um jejum hídrico de pelo menos 1 hora, no máximo 1 hora, na verdade, porque a gente não pode deixar a ave muito tempo sem beber água.
a gente faça ali um jejum hídrico, porque se a ave não tiver com sede na hora que eu liberar a vacina, ela não vai beber a vacina. Existem algumas pastilhas decloradoras que deixam a água na cor azul. E aí isso é legal para a gente poder ver quando a vacina chegou no final da linha e também depois passar olhando a língua das aves para ver se elas beberam água. Então, quando a gente solta a vacina, a gente tem que caminhar no aviário, porque senão as aves ficam ali deitadinhas, com preguiça, e não bebem água. Então, a gente caminha para estar movimentando elas, porque quando elas levantam, geralmente elas vão beber água. Outro jeito de ver se elas beberam água também quando a água está azul, é que o papo da galinha, quando ela bebe água azul, a gente consegue ver ali a cor azul pela pele mesmo. Então, a gente consegue ter uma noção se ela bebeu água. Existem as vacinas que são feitas no incubatório mesmo, pessoal. O ovo de galinha, ele fica 21 dias em incubação até o pintinho nascer. Então, existe a vacinação em ovo, que ela é feita quando o pintinho ainda está ali dentro do ovo, é feita com 18 dias de incubação. Então, são máquinas que conseguem vacinar mais de 50 mil ovos por hora. Então, o que essa máquina faz? Ela insere uma agulha mais grossa, que faz a perfuração da casca do ovo, e de dentro dessa agulha sai uma agulha mais fina, que vai injetar a vacina, que está aqui de azul, vai injetar a vacina no líquido amniótico, que está em contato íntimo com o pintinho, com o embrião. E esse embrião, ele vai deglutir esse líquido amniótico, ele vai aspirar esse líquido amniótico, esse líquido amniótico vai entrar também pela cloaca. Então, a vacinação em ovo, ela vai atuar de forma sistêmica nesse embrião e vai estar formando uma imunidade precoce nesse embrião, ou seja, ele já vai nascer mais protegido do que ele nasceria sem essa vacinação em ovo. Vacinação em ovo ela é usada para doenças como Newcastle, boba aviária, gumboro e coccidiose também. E também tem a vacinação feita nos pintinhos de um dia, que é muito usada, é a vacinação subcutânea, tem essa maquininha aqui que faz um clipezinho com uma agulha bem fininha, que é só para botar ali a agulha na pele do pescoço do pintinho. E também temos a vacinação via spray, que é feita ali na caixinha de transporte mesmo, os pintinhos vão passando, e essa vacina, ela por meio de aspersão, ela chega até os pintinhos, e o objetivo aqui é mimetizar uma infecção natural. Então, o pintinho aspira essa vacina e o agente vacinal vai replicar ali no trato respiratório dele, principalmente. Falando agora, né, da experiência pós-graduação, né? A minha experiência depois que eu me formei. Como eu falei para vocês, eu já tinha meio que um objetivo bem elucidado de fazer o meu mestrado. Então, quando eu me formei, eu já me preparei para fazer a prova de mestrado, prova de inglês, enfim, todos esses requisitos que a gente precisa ter para tentar o mestrado. E hoje em dia eu estou fazendo meu mestrado, né? Aqui na UFMG, como eu disse para vocês, mas assim, de modo geral, para nós existem muitas possibilidades, né? Além do mestrado, doutorado, tem residência em diversas áreas, né? Tipo, residência em clínica, cirurgia, patologia clínica, tem residência em diagnóstico de doença, tem residência em virologia. Então, assim, existem vários tipos de programa para quem tem interesse nas áreas e também tem o ingresso no mercado de trabalho. Tudo isso depende muito da nossa trajetória e do currículo, tanto se vocês querem seguir uma pós-graduação ou ingressar no mercado de trabalho. Quero enfatizar para vocês a oportunidade de fazer estágio em outra universidade. Eu digo isso porque foi por experiência própria que a maior oportunidade que eu tive surgiu para mim, fazendo estágio em outra universidade. Então, assim, façam um estágio onde surgiu oportunidade para vocês, porque só vai agregar. Carreira acadêmica, para quem tiver interesse, faça iniciação científica, porque vocês vão ter uma noção de como funciona e vão começar a ver como é que funciona a pesquisa. Façam contatos, fazendo estágio, fazendo iniciação, fazendo seja o que for dentro da graduação, grupo de estudo, vocês já vão estar fazendo contatos e vocês vão ver que vão conseguir muitas oportunidades e sejam curiosos e agarrem as oportunidades que surgirem. Isso é muito importante. Entrando aqui nas considerações finais, pessoal, queria enfatizar para vocês a importância social e econômica da avicultura, porque, querendo ou não, o produto, né, tanto os ovos quanto a carne de frango, são fontes de proteína mais acessíveis para a população, e por isso a avicultura acaba tendo uma importância social. Tem uma importância econômica muito grande também, como eu falei para vocês, pelo Brasil ser o terceiro maior produtor e maior exportador mundial.
É uma área que falta médico veterinário qualificado, tem muita oferta de emprego. Queria enfatizar também para vocês que o médico veterinário, ele é uma profissão indispensável não só para a saúde animal, o médico veterinário não é médico de bicho, ele tem uma importância muito grande na saúde pública, porque na avicultura mesmo, o objetivo de todo esse procedimento, de todo esse cuidado que a gente tem, no final das contas, é de colocar um alimento de seguro e de qualidade na mesa do consumidor. Então, a gente é muito importante para manter a saúde das pessoas também. E o estágio, pessoal, é uma oportunidade para a gente se descobrir dentro da nossa profissão, saber como realmente acontece, como é o dia a dia de um profissional que está fazendo aquilo ali todo dia. Permite que a gente cresça profissionalmente, academicamente e pessoalmente também. Eu cresci muito pessoalmente no meu estágio, foi a época da minha vida que eu mais aprendi a lidar com pessoas, apesar de estar ali todo dia lidando com as aves. E isso me preparou para os próximos desafios do mercado de trabalho. O estágio em si já é um desafio, e é assim que a gente vai criando experiência, sempre passando pelos desafios. E um conselho que eu deixo é: aproveitem seus professores, tirem todas as suas dúvidas, participem de todas as atividades que vocês puderem, aproveitem esse momento que é de vocês aprenderem, aproveitem para fazer estágio, que vocês não estão formados, então todo mundo vai dar estágio para vocês, porque depois não tem mais essa de fazer estágio, gente. Então aproveitem esse tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês, desculpa ter falado muito. Se alguém quiser me mandar e-mail perguntando alguma coisa, depois fiquem à vontade, tá? Pode anotar meu e-mail. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pessoal, vamos fazer pergunta para a Vitória aí. Vitória, Boa ótima tarde. apresentação, viu? Obrigada, professora. Boa tarde. Pode falar, Eu Juliana. queria saber, porque primeiro tem a granja de pedigree, depois a de bisavó, avó, matriz e depois o de corte, né? Isso. Enquanto não chega no de corte, qual que é a vantagem econômica dessas outras linhagens para o produtor? Então, geralmente, o produtor ele não vai criar as reprodutoras. Geralmente são multinacionais, como a BRF mesmo, que eu comentei com vocês, que vão fazer essa parte da reprodutora e os integrados vão criar somente o frango de corte. Mas é assim, são muitas etapas porque são várias linhagens. A gente tem a linha macho e tem a linha fêmea. Então, a gente vai ter a fêmea linha macho e a fêmea linha fêmea, o macho linha macho e o macho linha fêmea. É muita genética, gente. Então, assim, para a gente conseguir chegar na linhagem que é o frango de corte, a gente vai ter que ter os cruzamentos das linhagens das linhas puras, que vão dar origem aos cruzamentos das linhagens das bisavós, que vão dar origem aos cruzamentos da linhagem das avós, entendeu? Então, em cada etapa dessa, a gente vai estar selecionando características que vão dar origem ao frango de corte do modo que a gente vê hoje, que é um animal que tem um crescimento rápido, ganha peso rápido, tem conversão muscular rápida, e que 42 dias de idade a gente consegue abater ele com quase 3 quilos. Foi assim que a gente conseguiu chegar nesse produto final que a gente tem hoje. Então, antes de ter esse produto, é uma série de etapas que tem que ser seguidas de reprodução e genética. Sendo assim, bem geral, não sei se deu para você entender. Mas manter essas linhagens, sendo que elas não vão para o corte, não é prejuízo, não? Não é prejuízo, porque sem elas a gente não vai ter o frango de corte. Assim, falando, entendeu? Porque a gente precisa de ter essas linhagens antes de chegar na linhagem que a gente tem hoje do frango de corte. E está sempre mudando, as empresas de genética sempre estão criando novas linhagens com novas características de produtividade, de conversão alimentar, isso sempre está mudando. A avicultura, ela se desenvolve muito rápido. A genética desses animais, ela está sempre mudando, então sempre tem linhagens novas no mercado, entendeu? Mas igual a bisavozeiro, linha pura, é só as empresas de genética que tem. Aí as multinacionais, elas têm, igual a BRF, ela tem o avozeiro, porque fica mais barato para ela ter o próprio avozeiro, para ter as suas próprias matrizes, entendeu? Na verdade, fica mais barato do que ela pegar e comprar matrizes. Fica mais barato produzir suas próprias matrizes. É toda uma cadeia, né, Vitória? E se fosse prejuízo, a BRF não estava criando, não é mesmo?
E lá no final o produtor vai acabar vendendo aquele produto também para relacionado com essas empresas também, né? Sadia. Tem a ver isso? Eu estou perguntando que eu não sei mesmo, não. É igual por exemplo, a multinacional, ela compra os ovos de avós, por exemplo, que era o meu caso lá do estágio. Ela compra os ovos de avós e ela vai criar essas avós. Essas avós vão dar origem às matrizes. E esses ovos de matriz darão origem aos pintinhos de um dia, que essa empresa vai distribuir para os seus integrados. E quando chegar aos 42 dias de idade, vai para o abate e são vendidos como frango da Sadia e Perdigão que a gente compra no mercado. É interessante você falar o que é integrados. Ah, tá. Integrado, desculpa, gente. Isso vocês vão ouvir muito quando eu vou falar de avicultura, né? Integrados são os produtores que, assim, eles recebem todo o insumo que eles precisam para criar esses animais, eles recebem da empresa e depois eles recebem um lucro pela produção desses frangos, se eles foram bem produzidos, se o peso foi ideal, se a conversão alimentar foi ideal. Então, tipo assim, eles têm o galpão deles, eles que criam o frango, mas quem dá os insumos, medicamentos, ração e os pintinhos é a empresa. Eles só criam as aves, entendeu? Certo. A Yasmin levantou a mão também. Por exemplo, por que não vale a pena para eles já criarem, por exemplo, as matrizes e não, já que vai seguir aquela linhagem, por exemplo, eles vão seguir aquela linhagem, e por que eles já não usam só as matrizes para reprodução? Eles precisam de produzir os avós e etc. Porque as matrizes um dia param de produzir e a gente precisa de novas matrizes. E quem dá origem às matrizes são as avós. Mas por que não continua naquela linhagem só? Tem que passar por 3 linhagens e não, por exemplo, só uma para reprodução? Porque para a gente conseguir chegar nas características genéticas que uma matriz tem, a gente precisa fazer seleção desde lá do início. É tudo muito bem selecionado. Cada linhagem, a cada geração dessas aves, elas vão estar adicionando características diferentes que no final vai chegar naquela característica que a gente tem. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, entendeu? Então tem que ser por etapas. Entendi. E você falou lá que eles fazem a separação do macho e fêmea nos pintinhos de um dia, né? Seria, por exemplo, olhando as asas, porque são tipo 25 mil pintinhos, né? Precisaria de muita gente para. Eles já chegam do incubatório sexados. Eles já chegam separadinhos em fêmea e macho, mas sim, dá para fazer pela asa. A gente sabe que a fêmea, ela tem uma asa com mais penas, mais plumas do que um macho de um dia. Dá para fazer assim, e também dá para fazer pela cloaca, que é mais difícil. Então, são pessoas, assim, altamente qualificadas que fazem essa sexagem, e a granja já recebe esses pintinhos separadinhos por sexo. Claro que, às vezes, conforme eles vão crescendo, a gente vê um errinho ali, aí é só tirar, entendeu? Mas eles já chegam separadinhos por sexo. Entendi, obrigada. De nada. Maria Clara, pode falar. Então, só para eu conseguir entender melhor, não existe, assim, uma raça específica que... não, pera. Não é... Quando chega o abate, não é exatamente uma raça específica, é o cruzamento de toda uma linhagem que vai gerar o frango de corte. Mas o frango de corte pode ter linhagens diferentes, depende da origem dele, né? Tem a Ross, tem a Kobe, e geralmente é por número, entendeu? O produto final que é abatido, geralmente, então, é o cruzamento gerado a partir de vários cruzamentos genéticos, é isso? Sim, sim. Para chegar ali no produto final, que é um frango de corte, com a característica XYZ, a gente teve que fazer todo um cruzamento inicial, que um tinha o X, outro tinha o Z, outro tinha o W, para eu conseguir chegar no XYZ que é o que eu queria, entendeu? Eu tenho que ir cruzando até eu conseguir, cheguei aqui, as empresas de genética fizeram isso primeiro, né? Cheguei aqui num produto legal, ele ganha peso bem, tem uma boa conversão alimentar. Chegaram nesse produto, aí são feitos os cruzamentos certinho para estar sempre disponibilizando essa linhagem. Então, vamos supor, se um pequeno produtor quisesse começar a trabalhar com isso, ele teria que ter acesso a essas grandes empresas para conseguir essas aves já geneticamente modificadas? Assim, não é que elas são
O frango de corte em si, ele é um frango de corte que a gente vê, ele não é um animal que tem na natureza, né? Ele é um animal que foi criado justamente para produzir carne. Então, o produtor que ele quer iniciar uma criação de frango, ele pode sim, ele tem acesso a essa linhagem de frango de corte. Mas os integrados, geralmente, a empresa que eles são integrados, ela inicia essa criação ali nas fases anteriores, mas ele tem acesso sim, ele pode comprar os pintinhos de um dia daquela linhagem que ele tem interesse. Ah, tá, entendi. Obrigada. Entendeu? De nada. Luca. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Depois da palestra, você falou de tanto como é que é importante a biosseguridade da granja. Uhum. Queria saber como é que pode fazer, por exemplo, tipo, um pequeno produtor que tenha produção em casa, para ele poder cuidar para não transmitir doenças. Isso aí é uma pergunta que um vídeo que a professora Maria Raquel me mandou responde assim perfeitamente. Sabe aquele vídeo? Não sei se vocês assistiram o vídeo, agora a professora vai ver se vocês assistiram o vídeo. Vamos ver, vou tirar a foto, mentira. Ela me mandou um vídeo que é um grupo de alunos que foi num produtor, num pequeno produtor. E eles fizeram uma série de atividades lá para melhorar a produção dele, inclusive de biosseguridade. Então, se você depois quiser assistir, lá vai responder perfeitamente. Mas o que um produtor pode fazer? Depende muito do tipo de produção dele, do tipo de instalação que ele tem. Mas, assim, são várias... Tudo aquilo que eu falei do programa de biosseguridade pode ser feito numa pequena propriedade, só que tem que ter adaptações, entendeu? Ele pode fazer o isolamento dessas aves, ele pode telar o galinheiro dele para evitar que outros animais entrem ali e passem doença para suas aves. Ele pode fazer a cloração dessa água, para essa água não ter nenhum tipo de contaminação, dar água de qualidade, fazer a limpeza dos bebedouros, colocar uma cama de qualidade para essas aves, fazer a coleta dos ovos, não deixar os ovos ali o dia inteiro para não ter contaminação, enfim, limpeza, desinfecção, tirar aves doentes, fazer o monitoramento dessas aves, receber a visita de um veterinário com periodicidade. Então, assim, são diversos itens que a gente pode citar aqui, mas depois dá uma olhadinha lá no vídeo que lá mostra, assim, perfeitamente para vocês como é que é, num pequeno produtor, deixar tudo organizadinho. Eu coloquei lá os 3 vídeos, um é avicultura de corte, industrial, de postura, e esse vídeo é do Globo Rural, e aquele veterinário, não sei se você conhece, Vitória, o Bruno, ele foi aluno nosso e foi do GEMA também. Então, a professora Priscila falou dele para mim. Ele é um queridinho nosso, ele. É orgulho ver, ele tá sempre lá no Globo Rural, quando tem essas coisas de ave, assim. Eu achei muito legal aquele vídeo. Eu achei super didático a visita com os alunos e mostrando, aí por isso que eu quis colocar para eles. Ela mostrou como é que estava, né? Tinha muita coisa errada e mostrou eles colocando tudo nos eixos e ficou uma gracinha no final. É muito bonitinho de ver. Eu cheguei a assistir um vídeo hoje cedo, por isso que eu perguntei, coisa que depois você falou tanto de coisa, eu penso que de vez em quando deve ficar meio difícil pro produtor pequeno para seguir as regras. Não é difícil, não. É porque, assim, igual eu falei muitas vezes durante a minha apresentação, principalmente reprodutores, não sei se vocês perceberam, eu falava principalmente reprodutores. Porque na grande de reprodutora, gente, é daquilo para pior. Eu nem, assim, entrei muito em detalhe, não, mas, assim, tem muitos mais detalhes. Só que dá para adaptar. E, assim, o produtor que faz isso, ele vê a produtividade dele decolar. Porque o que é baixa produtividade? Uma ave estressada, uma ave doente. Quando você dá as condições adequadas para essa ave, ela aumenta a sua produção e, consequentemente, o lucro, que é o objetivo da avicultura, né? Ah, sim, entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém, pessoal? Se ninguém tem mais nada a perguntar, a gente vai encerrar mais cedo hoje. O que vocês acharam? Alguém já tinha contato com a avicultura antes de ver esses vídeos e essa aula? Ou é novidade? Assim como suinocultura, né? Muitas pessoas nunca tiveram contato, só de quintal, né? Igual ela falou ali. Só a galinha de caipira, né?
Na roça. Obrigada, gente. É na roça, galinha de fundo de quintal. Ah, que bom. Espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado pela área, e é muito interessante. Vale a pena vocês verem alguma coisa, alguma atividade relacionada à área. Até porque tem muito emprego, né, gente? Isso é importante. Você tem noção de salário, Vitória? Depende muito do... O pessoal que mexe com aquela parte genética e sexagem e tudo mais deve ganhar mais ainda, né? Nossa, o pessoal que faz a sexagem ganha muito bem. Muito bem. Mas tem que ser veterinário? Tem, né? Eu acho que não precisa. Porque eu lembro que uma época, quando eu era bem nova, só japonês que sabia fazer aquilo. E eu não acho que não era todo mundo veterinário, não sei. Não é Eles vinham veterinário, de não. fora. E é engraçado, porque japonês sabe fazer, a maioria é japonês. Mas, assim, um veterinário, por exemplo, sanitarista, é uma faixa aí de R$7.000. É o salário. Não é ruim, não, gente. Uma coisa que eu achei interessante que você falou é que você teve que lidar muito com gente. E a gente entra na veterinária achando que vai mexer só com bicho. Eu era uma dessas, que não gosto de lidar com gente. Estou eu aqui, que eu também de jovenzinhos, né? Aí eu ficava assim, nossa, mas eu quero lidar com animal, né? Não vou arrumar outra área. E no final você tem que lidar, seja qual for a área dentro da veterinária, é importante saber lidar com pessoas, né? Não tem jeito de fugir, gente. Tem que lidar com pessoas. É chato, mas é inevitável. Até para você progredir na carreira, igual você fez. Eu achei admirável a sua trajetória. Eu não lembrava que você tinha feito agora o estágio supervisionário, porque é tanto aluno, eu não lembrava que você estava... eu imagino. Eu te mandei tanta mensagem, professora. Nossa, eu não lembro, Vitória, é tanta gente. Aí quando falaram de você, a Priscila que falou, eu falei, não, eu não lembro dessa menina. Então tinha tido contato com você recente, porque é muita gente. Eu não dei conta de lembrar. Mas achei muito bacana a sua trajetória, enriquecida mesmo, com várias experiências, e tomara que muitos de vocês se espelhem nisso, porque realmente ela conseguiu correr atrás e foi buscando, né, não ficou esperando cair no colo a oportunidade, né? Então é assim que a gente tem que fazer, e na graduação a gente tem várias oportunidades, mesmo na pandemia. O pessoal está conseguindo fazer estágio, aprender coisas novas, né? Então, não é para se deixar bater por qualquer obstáculo. Sim, está dando para participar de muito evento, porque participar online é fácil, a gente não precisa gastar dinheiro com transporte, com hospedagem. Eu já participei de evento até nos Estados Unidos, olha que chique. Isso é ótimo. Nem precisei sair de casa, então, assim, dá para, infelizmente, né, com esse período que a gente está vivendo, apesar de tudo isso, a gente tem que continuar correndo atrás, né? Sim. Eu te agradeço, viu? Agradeço a sua contribuição. E futuramente, talvez, se eu precisar, eu te chamo de novo, vamos ver. Pode chamar. Se não estiver muito ocupada. Não, imagina. A gente sempre dá um jeito. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina. Obrigada, gente, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vocês, galera, semana que vem nós vamos ter um encontro com o perito criminal, meu colega Alberto Yoshida, que foi meu colega lá na UFV. Ele vai falar sobre medicina veterinária legal e perícia criminal, ele é atuante na área, a palestra dele é do maior sucesso. Eu espero que vocês venham, compareçam, né? Eu achei que faltou muita gente hoje. E qualquer problema em relação à disciplina, alguém tem alguma última pergunta, algum esclarecimento? Vitória, né, Henrique? Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, minha dúvida não é sobre essa matéria, é sobre cito, mas é rapidinho, posso falar? Pode, né? É sobre a prova. Se eu não me engano, é segunda-feira. Como que vai funcionar? Vai ter É quinta? Terça. Ah, tá. Eu fiz uma aula falando disso, mas eu ainda não botei lá no campus, né? Ah, tá. Eu vou botar lá, mas a prova é assim, é o dia todo na terça. Tipo assim, tá. Você tem eu não sei que hora que eu coloquei lá, das 7 da manhã até 8 da noite, por exemplo. Mas aí na hora que você abrir a prova, você tem que fazer ela no espaço de tempo que tiver lá. Eu não lembro se eu coloquei 2 horas, uma coisa assim. Ah, sim, entendi. Aí você começou a prova, você não pode voltar atrás, você tem que ir até o fim. Mas aí você pode fazer ao longo do dia, entendeu? Ah, tá, beleza. Era sobre isso mesmo a minha dúvida. Muito obrigada, viu? Isso. Obrigada. Até essa prova ainda vai ser assim, né? Hoje à noite vai ter uma reunião
em que a gente vai definir algumas coisas, como, por exemplo, horário de aula presencial lá, na volta, né? Presencial. E aí a gente vai comunicar a vocês. E o professor Zé Rafael que vai dar aula prática para vocês. Ele é meu companheiro de aula prática, sempre foi, né? E agora, então, ele que vai assumir lá com vocês. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso lá na disciplina correta, que não é essa aqui, que tem um monte de gente aqui que não faz, né? Mas aí qualquer coisa, vocês mandam mensagem também, tá, pessoal? Sempre. Se houver algum erro, alguma coisa, dúvida, a prova está chegando, pode mandar mensagem e procurar os monitores. A gente está lá com 3 monitores. E essa disciplina aqui, na introdução, tem uma monitora também que vai me ajudar na corrigir de tarefa e fazer interlocução com vocês, que é a Marcela, mas ela não pôde vir, porque ela está no estágio, ela vai mudar até o estágio dela para poder participar também, né? Uma monitora voluntária nossa aqui da disciplina, tá? Tem isso também. Então é isso, nada mais tendo a tratar, eu me despeço então, vou voltar para a praia e a gente vai se falando, tá? Mentira, não tô na praia não, gente. Queria estar Muito longe, obrigada, professora. longe desse tormento que está acontecendo aqui. Queria estar longe, mas não dá. Então, deixa eu sonhar. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem, né? Não começa a falar de anatomia para mim, não, que eu não quero ouvir, eu sou choradeira de anatomia. Quero saber se está bem a vida. Tá tudo bem, né? Estamos indo. Ai, que desânimo, Guilherme. Eu, hein? Estamos indo. Então, vai com Deus. Vai com Deus. Tchau. Graças a Deus, Giovina, assim que eu gosto. Tchau, vamos embora, então. Tchau. Tchau, gente. Ai, Obrigada. sai dessa vida, eu, hein? Credo, povo negativo. Ai, eu vou embora, então. Sorria, você está viva. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu falar com você, Rapidex. O que você quer falar? Eu vou tirar essa gravação, então. Não, eu quero falar um negócio do meu grupo. Do seu